Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, o Mengão que está em preparação para a partida contra o Internacional pela Copa Libertadores da América. O Flamengo, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou com o Mirassol e aí o Flamengo começou a disparar no Brasileirão. Tem informações importantes também sobre o novo patrocinador master do Flamengo. O Mengão vai receber uma grande bolada em dinheiro. O João Guilherme trouxe detalhes sobre as informações. Vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo, ativando o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos, tá bom? Deixe os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Vamos falar do confronto brasileiro agora? Vamos. Então bora. Muito bom. Partiu! Porto Alegre, vamos lá com a Mariana Capra, que traz as informações. O Flamengo agora tem o Pedro como um dos 10 maiores artilheiros de sua história. Será que ele vai ganhar uma vaga de titular para quarta-feira? Conta pra gente, Mari. O jogo no Beira-Rio neste domingo não serviu apenas para que Pedro encerrasse a seca de gols. Ele também entrou no top 10 dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Esse ranking conta com ídolos rubro-negros como Bebeto, Romário e Zico. Desde 2020, quando foi anunciado no Clube Carioca, Pedro soma 145 gols. Mas a fase recente do atacante esteve longe de ser das melhores e rendeu críticas públicas de Felipe Luiz. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. Se os dois tiveram desavenças no passado, que ficaram claras com a fala de Felipe Luiz sobre as atitudes do camisa 9 após o jogo contra o São Paulo, hoje elas parecem ter sido superadas dentro de campo. Fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter. E a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente. E acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. Tudo certo entre jogador e treinador, a atenção se volta para a disputa com Bruno Henrique pela titularidade, que ganhou mais um capítulo neste domingo. Se Bruno Henrique fez o gol no jogo de ida pela Libertadores, Pedro fez 2 pelo Brasileirão no Beira-Rio. Com 2 grandes atuações dos dois em jogos consecutivos contra o Inter, eles deixam uma interrogação na escalação do Flamengo para a decisão. Quem será o escolhido por Felipe Luiz para começar entre os 11? Independente de quem ficar com a titularidade, o que o torcedor rubro-negro realmente espera é a classificação para as quartas de final. E a resposta sobre a escalação a gente descobre nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo pela ESPN e também pelo Disney+. Super quarta-feira vem aí, cobertura completa, claro, dos canais ESPN. A questão é interessante, né? Porque na quarta-feira passada, no Maracanã, nas prévias, a maior parte das prévias dava o Pedro como titular. Sim. E aí foi Bruno Henrique que saiu jogando. O que você acha? Dá pra imaginar o que tá passando na cabeça do Felipe Luiz? Porque realmente 2 gols fazem o cara pensar, né? Mas eu acho que é um contexto bem diferente esse jogo da Libertadores em relação ao do Campeonato Brasileiro, né? Porque a mobilização do Internacional também tá bem voltada para esse jogo da quarta-feira. Total. É um time alternativo. Eu acho que até o Internacional deve mexer mais no jogo da volta do que o Flamengo em relação ao jogo no Maracanã, né? Até porque o ataque foi diferente, né? O Matias fazendo a função de referência. Eu acho que o Felipe Luiz, ele hoje tem, e a gente já tem tido essa discussão
há um bom tempo, né, ele tem a capacidade de montar até um outro time para jogar, né, contra o Internacional, porque tem muitas peças para isso. A volta de La Cruz é importante, né, que é um jogador que pode funcionar muito bem como esse meio armador. A utilização do Bruno Henrique um pouco mais pelo lado do campo. E principalmente o Arrascaeta, que foi desfalque no primeiro jogo. Exatamente, eu acho que esse é um ponto também importante para enfrentar um adversário que vai precisar sair para o jogo para tentar reverter uma vantagem, e você controlar o jogo com um meia como o Arrascaeta, isso te traz um diferencial, né, para esse tipo de jogo, desacelerar um pouco a partida, né? Eu acho que o Internacional tem o Alan Patrick, lógico, né, que é um cara que também de controle, mas também de intensidade. Acho que o Arrascaeta controla mais o jogo, né? Ele dita mais o ritmo. Então você ter um jogador como esse para um jogo da volta fora de casa, com a vantagem do empate e tendo a possibilidade de ter mais a bola nos pés, o Flamengo tem um diferencial. Eu acho que ele vai manter a equipe, a estrutura de time, com o Bruno Henrique funcionando como 9, trocando de posição com o Plata muitas vezes, né, fazendo essa saída. No jogo de ida ele saía muito da área, do centro da área para a direita, o Plata jogava mais por dentro, os pontas aparecendo muito. Tem o Luiz Araújo na bola parada, que tem sido muito importante, foi decisivo, inclusive, no jogo de ida, mas eu acho que o Felipe Luiz vai mexer um pouco menos, né, nesse jogo. Eu acho que a estrutura de time titular deve ser a mesma. Eu acho que o Internacional é que vai mexer um pouco mais, e é necessário, né, mudar um pouco a postura em casa para tentar, pelo menos, levar a partida para os pênaltis. Na quarta-feira, depois do jogo, eu encontrei o presidente do Inter, o Barcelos, o Alessandro Barcelos, e outros torcedores do Internacional, né, e todos falaram, o segundo tempo foi para animar. Dá para jogar, dá para encarar o Flamengo, ainda mais jogando em casa. Quer dizer, vem de 2 derrotas seguidas para o Flamengo, mas uma vitória simples já leva para pênalti. Quer dizer, o Inter está vivo, bem vivo na disputa. Tá, é claro que a atitude, ela precisa começar desde o início. Porque o Flamengo larga com 1-0, larga com a vantagem. O segundo tempo do Internacional foi bom no sentido de fechar espaços, encurtar, né, o jogo do Flamengo ali próximo da área. Eu acho que era importante o Roger Machado fazer isso. Tanto que os dois laterais participaram um pouco das ações ofensivas, né? Principalmente o Bernabé, que é um cara que aparece muito lá na frente. Ele precisou baixar um pouco mais, jogar como um lateral mais preso, e isso trouxe dificuldades para o Flamengo, mas o Inter não conseguia ter válvulas de escape, porque os laterais estavam muito recuados no segundo tempo, porque era necessário fechar esses espaços. O Roger falou na coletiva, né? O Flamengo circula muito a bola por trás dos volantes, e isso dificulta um pouco a marcação. Ele precisou ajustar isso no segundo tempo. Quando ele conseguiu fazer isso, o Internacional sofreu menos, mas atacou menos também. Por isso que eu falo que teremos algumas mudanças, provavelmente, nesse time do Internacional, porque ofensivamente também o time precisa funcionar. Não adianta só não levar gols. Precisa fazer pelo menos um, né? Para igualar de novo esse placar. O Internacional tem um exemplo do Galo. O Galo foi muito bem nos 2 jogos contra o Flamengo, por mais que no jogo da volta tenha perdido em casa e nos pênaltis se classificado, mas os 180 minutos foi de equilíbrio, né, de conseguir se defender bem e fazer o seu gol, né, numa marcação-pressão no jogo de ida, o gol do Coelho. Acho que o Internacional vai ter que usar da mesma receita, vai ter que se arriscar um pouco mais, para isso o ataque vai ter que funcionar tão bem como a defesa funcionou no segundo tempo no Maracanã. E se o Flamengo tem a volta do Arrasca, isso na Libertadores, né, o Inter deve ter do Carboneiro também, jogador fundamental ali nos últimos jogos, vem marcando seguidamente, né? Ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda, mas vem se recuperando. Esse calendário é muito louco mesmo, né? 3 jogos seguidos de Internacional, Flamengo Internacional. O Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã para a Libertadores. São 2 campeões de Libertadores. Ganhou de 3-1 com alguns reservas, e o Inter com o time reserva completamente. E agora, na quarta-feira, de novo no Gigante da Beira-Rio. O Flamengo é favorito? Eu acho. Para mim, o Flamengo é favorito à classificação. A classificação. Não sei o torcedor sempre fala, quando cruza com o Mauro, cruza comigo também, fala assim, será que não gastou muito gol ontem? Mas você acredita que o Flamengo... Eu acredito que o Flamengo passa. Com todo mundo em campo, já leva a vantagem do empate. Porque o Inter vai ter que ir vai ter o apoio da torcida. Jogar no Beira-Rio não é fácil, a torcida do Internacional é pesada, ela apoia, mas é um time que vai ter que sair para cima do Flamengo para buscar um gol. E o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, gente.
O Felipe Luiz tira 4, tira 5 e põe 5 e o time às vezes fica até mais agressivo e melhor. Então eu acho que o Flamengo não perde o jogo. Eu acho que o Flamengo se classifica. Vocês? Tem time, tem elenco. O técnico mexe à vontade. Ninguém tem um elenco que o Flamengo tem. Palmeiras consegue. O técnico é bom. O Palmeiras consegue chegar perto, ganha, sofre. O Flamengo não está sofrendo. Você assiste o jogo do Flamengo, o Flamengo não sofre. O Flamengo joga à vontade, tem elenco, mexe, o time melhora. São várias opções no ataque, no meio-campo. Ninguém tem isso. É uma maravilha ser técnico do Flamengo agora, Luciano. Tem um jogador bom? Vou deixar o Vanderlei por último. Eu estou nessa linha do Casagrande. Eu acho que o desafio é enorme para o Internacional. Claro, vai ser outro time, preservou lá todo mundo, mas o Flamengo já chega para essa decisão com uma vantagem. Então, em termos de classificação, eu acho que o Flamengo tem mais chances de se classificar e passar do que o Internacional. É outro jogo de ontem, é outro, totalmente diferente. Mas, com as opções que tem o Flamengo, Luciano, eu acho que é quando uma a gente chance fala maior todo de mundo passar. que vai acontecer isso, o Inter vai lá e ganha de 1-0. O Lucha já dirigiu tudo que é time e jogou nos dois. Sim. Foram os dois times que você jogou. É verdade. No Flamengo, onde começou, e no Inter, onde foi campeão. Assim, o Flamengo é favorito a toda a competição que disputar na América do Sul hoje. Até no Mundial nós achávamos que ele era um dos favoritos, né? Porque o time que ele tem é um time fantástico. Mas é uma Copa. E o ambiente do Beira-Rio começou a ser criado pós-jogo, quando terminou o movimento da torcida. E isso, pode ter certeza que o Flamengo vai encontrar um ambiente totalmente hostil, não é violência, hostil da torcida. Como sempre é lá, o hostil, e vai ser um ambiente. Agora, o Flamengo tem uma vantagem. Se prevalecer a vantagem, vai. Mas lembra que do ano atrás, o Flamengo vai jogar com o Atlético, tirou a vantagem, mas tem a penalidade. Então, se uma série de coisas numa Copa, tudo pode acontecer. O Flamengo é o favorito, mas não se sabe se ele vai passar, porque o Internacional é muito forte. São dois campeões, um passa para as quartas já. O Palmeiras, que é tricampeão, passa para as quartas de final, porque ganhou de 4-0 fora de casa, dá para poupar jogadores. O São Paulo empatou fora, também deve passar. Eu digo isso porque são 4 tricampeões da Libertadores. O Santos, que traz 2 títulos da era do Pelé, e depois daquele do time dirigido pelo Muricy. O São Paulo, que fez os 3 títulos. Primeiro, 92, 93 e 2005. E 2005. 92, 93 e 2005. Isso. E foi buscar os títulos mundiais lá, né? E o Palmeiras e o Flamengo que vem conquistando os títulos. O Palmeiras não tinha conquistado em 99, o Flamengo tinha conquistado em 81. E depois foram 4 títulos dos dois nesses últimos 6 títulos brasileiros. Então, são times o recorde. Se um desses 3, se Flamengo, se Palmeiras ou São Paulo, se um desses 3 for campeão da Libertadores, bate o recorde. Então não dá nem para dizer, não, nossa coisa que a gente pensa mais é o brasileiro, tá uma coisa ligada na outra, porque você ser o recordista. Sem contar que você lembra quando a gente fazia jogo no Morumbi com São Paulo, que você falava, a torcida deu um ambiente diferente. Queria ser um ambiente diferente em jogos do São Paulo. Ela se transforma em jogo de Libertadores. Assim como acontece no Palmeiras, assim como acontece no Flamengo, como acontece no Internacional. Olha. Bem, Flamengo completo contra o Internacional reserva. Mas que passeio, capita! Sim, o time do Flamengo é muito forte. Quando enfrenta um time reserva do adversário, as coisas ficam facilitadas, né? O Internacional está pensando só no jogo de quarta-feira da Libertadores, então poupou o time quase que completo, se não completo. Isso toma 5, hein? É isso, o Flamengo veio com uma mescla, mais jogadores titulares do que reservas, e no primeiro tempo fez quase que o jogo perfeito, né? Ficou uma diferença muito grande de atuação, assim, de nível técnico, o envolvimento do Flamengo, e o Inter só correndo atrás, enfim. Pro Flamengo... Varela é bom jogador, né? O Varela é bom jogador. Bom jogador. Esse negócio de rodízio, assim, é jogo bom pra jogar. O jogador tem que jogar, não é rodízio, tem um jogo quarta-feira. Eu sei, eu tô falando. Rodízio, porque os caras estão cansados rodízio mesmo. Que eu falo assim, porque é perto, Porto Alegre não é longe. É jogo bom, né? Um jogo daquele pegado, porque o Inter joga também. Só que o Flamengo... Melhor campo do Brasil, meu Deus. Melhor estádio do Brasil. É lindo de jogar. O Flamengo teve oportunidade, tem jogadores que possam, né, suprir os titulares pra esse descanso, mas...
tem que jogar a maioria. Pedro fez isso tudo, Luiz, mas ao que tudo indica, vai sentar no banquinho na quarta-feira. Nossa, meu Deus. Essa é a pior coisa pro atacante. Guardar dois no domingo e quarta sentado. Meu Jesus. Quem não pode ficar no banco é Plata, né? Jogando muito bem. Samuel Lino, Plata. Poderia ter sido pior pro Inter. Achei até estranho que o Samuel Lino jogou até o final, né? Sim. Fábio, pensando no jogo de quarta-feira. Numa rotação, tem alguns. Assim, acabou de chegar, né? Tá buscando ainda mais entrosamento. É um jogador que fez muito bem ao Flamengo, a contratação. Você está precisando de minuto, né, Fábio? Está precisando de minuto. O caso do Samuel é esse. Exatamente. Para criar essa conexão ainda mais rápida com os jogadores que tenham no entorno. Mas assim, o Flamengo teve uma hora que fez as substituições lá, meu Deus. Mas jogou com bastante titulares, né? Mas você vê a diferença, né? Por exemplo, o Inter que poupou, jogou só com um titular. A diferença de um elenco para outro é assustadora, é absurda, assim. Se tivesse tomado uma pancada, 3-1 em casa é uma pancada. Isso de forma alguma é elevado para quarta-feira? Ainda mais se a gente somar a outra derrota no meio da semana passada, placar magro no Maracanã, mas você pensa, perdemos 2 vezes esses caras nos últimos 4 dias e agora a gente tem que fazer 2 gols de diferença. A distância não fica ainda maior? Eu acho que não, Play. Eu acho que é outro campeonato. Eu acho que o Inter está enxergando dessa maneira, demonstra isso quando põe o time reserva no jogo do final de semana e sabe que é uma diferença que pode ser tirada. É difícil, o Flamengo é favorito? Mas a gente já viu o campeonato assim de Copa, mata-mata, acontecer muita coisa. O Galo acabou de eliminar o mesmo Flamengo numa Copa do Brasil. Isso faz com que o torcedor do Inter também acredite, né, cara? Eu acho que é difícil, mas tem jogo. Flamengo e Palmeiras, pra eles não tem essa coisa de em casa ou fora de casa. Não. Né? Tanto que o Flamengo na Copa do Brasil, mesmo eliminado, perdeu em casa, num jogo onde mesclou bastante, e aí com força máxima venceu o Atlético na Arena MRV, foi para os penais, acabou sendo eliminado, mas poderia ter conseguido a classificação no tempo normal, né? E é engraçado que a gente elogia muito e acha que tem que ganhar a todo momento, né? E não elogia o trabalho dos treinadores, né? O trabalho que o Felipe faz é excelente, de rodar. Você pode discutir se tem que jogar com o Pedro, se tem que jogar com outro, mas a maneira como você enxerga o trabalho dele no campo, assim, é muito evidente, né? Que a gente acha que tem que ganhar todo jogo, assim, de sobra, né, Fábio? Sim, e a gente estava conversando também antes do programa, assim, o porquê, talvez, de uma escalação na frente, né? O porquê o Bruno Henrique, o Plata, enfim, e não o Pedro. Pela maneira também, o Inter precisa do resultado, né? Então o Flamengo talvez, não é que vai jogar defensivo, mas assim, vai poder usar o contra-ataque, o Inter vai ter que sair, o torcedor vai pressionar, são 2 derrotas, o Inter não vai poder ficar esperando o Inter Flamengo. Joga a temporada. A temporada. Então porque o Flamengo Inter não tem chance nenhuma no Campeonato Brasileiro, já está fora da Copa do Brasil, a única chance de taça no ano é passando pelo Flamengo na quarta-feira. Imagina você com Plata, o ataque, né? Com Plata, Bruno Henrique, Samuel Lino. E aí você tendo um pouco de espaço para contra-atacar, usando o nervosismo do Luiz Araújo. E se você explorar essa velocidade, faz 1-0 lá, Luiz, imagina, banho de água fria que se eu sou o Felipe, eu volto com o Pedro nesse jogo, sabia? Como titular. Sim. Eu voltaria com o Pedro como titular, aproveitar o momento, aproveitar... O cara meteu 2, tá em alta. É isso aí. Ele... Nossa. Mas aí o cara que ele entraria no lugar foi o que fez o gol na semana passada. Semana passada foi 1-0 pro Henrique. Esse é um problema. E a gente... Tem gente que olha e fala, mas também com esse elenco. Tem treinador que tinha um elenco parecido e não conseguia fazer o time jogar. Muitos. Tem que enaltecer o trabalho dele. Agora, gera dúvida. 2 pancadas seguidas, nós temos que fazer 2 gols. 2 gols de diferença. É difícil. Tudo bem, pode decidir nos pênaltis. Mas o Inter, só um time nessa temporada fez 2 gols de diferença no Flamengo. Tal de Bayern de Munique. Aí também, pô. Não, e o Inter é campeão, né, Capita? E o Inter tem história, né? Na Libertadores, campeão mundial, o Inter dentro da sua casa campeão de Libertadores. Entendeu? Então... E assim, a atmosfera vai estar totalmente diferente de ontem. Ontem tinha 20 e poucas mil pessoas. Vai estar Beira-Rio lotado. Claro, a motivação dos jogadores vai ser outra. É um jogo que acho que promete. Bons jogadores, né? Alan Patrick, tem jogadores mas é difícil, porque você precisa fazer 2 gols, aí você vão pra cima. Nossa, mas ir pra cima é o Flamengo. Nossa. A subida é grande. A subida, mas tem que ter cuidado. O assunto do momento. Flamengo
Patrocínio Master. Eu vou compartilhar com vocês a nota divulgada pelo clube nesta segunda-feira. Aí está, veja, nota divulgada hoje, 9h02 da manhã. Novo parceiro Master. O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira Master. O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da Flamengo TV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do clube. A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo. Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano. O clube agradece a Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial. A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de agosto de 2025. Portanto, nesta terça-feira, tem a reunião do Conselho Deliberativo que vai aprovar o novo patrocínio Master. E essa é a tendência. Porque, minha gente, estamos diante de um contrato de 3 anos e 4 meses. Maiores detalhes serão revelados em breve. Você vai saber em breve na Flamengo TV todos os detalhes desse acordo histórico que leva o Flamengo realmente para um outro patamar. E aí, quem não é Flamengo começa a fazer questionamentos, aquele discurso dos antes, é a patrocinadora do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, aqueles papinhos de invejosos, né? Mas o Flamengo, ele alcança valores extraordinários e coloca-se entre os 10 maiores patrocínios Masters de times de futebol do planeta Terra. O Flamengo está entre os 10 maiores patrocínios Master de camisa do mundo. Realmente é outro patamar. E aí muita gente ainda não entende, mas por que isso aí está acontecendo com o Flamengo? O Flamengo tem que dividir as cotas igualmente com outros. Gente, vamos lá. Quem vende mais ganha a maior comissão, não é verdade? Se você é vendedor e dá mais resultado, vende mais, você ganha uma comissão maior do que os outros. É assim em qualquer lugar. E por que no futebol, que cada vez mais é um grande negócio, seria diferente? Muitas vezes eu posto aqui ranking digital de torcidas, as que têm o maior engajamento, o maior número de lojas físicas, e aí torcedores de outros times ficam fazendo piadinha, mas não interessa, o que interessa é taça e tal, e aí é que vem o detalhe. O Flamengo tem conquistado muitas taças, é um dos times mais vitoriosos dos últimos tempos ao lado do Palmeiras, e no século XXI é o time brasileiro com maior número de títulos. Isso aí está comprovado. Outro detalhe, o fato de ter uma torcida que não para de crescer, e a última pesquisa IPEC, jornal O Globo, comprovou que a torcida do Flamengo hoje, ela é praticamente do tamanho de Corinthians, Palmeiras e São Paulo juntos. No ranking digital de torcidas, atualizado recentemente pelo Ibope, o Flamengo apareceu com 21 milhões a mais de seguidores, somando todas as redes sociais, que o segundo colocado, que é o Corinthians. As pesquisas também apontam que o Flamengo tem a maior parte, de maneira expressiva, das torcidas entre o público infantil e adolescente. Entre 9 e 16 anos, o Flamengo detém 25% da fatia que torce para o futebol no Brasil. Não é à toa que uma empresa internacional está colocando este valor, que em breve você saberá oficialmente qual é, na camisa do Flamengo.
É por tudo isso que eu citei agora e outras coisas mais. A marca Flamengo, ela está cada vez mais representativa, cada vez mais valiosa. O Flamengo está investindo em receitas adicionais na área digital. Eu faço parte desse projeto. Eu estou lá na Flamengo TV, a mais querida, que também passa a ser um grande atrativo nesse portfólio que tem o Flamengo. O Flamengo tem a maior TV de clubes fora da Europa. São 7 milhões e meio de inscritos, mais de 1 bilhão de visualizações. Essa é a Flamengo TV, que na última edição da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo saiu nas oitavas de final. Ela foi a segunda TV de clube do mundo com mais visualizações, só perdendo para a TV do Real Madrid, superando inclusive as TVs de Chelsea e PSG, que chegaram à grande decisão. Ou seja, nada é por acaso. Esse contrato de patrocínio master mostra o tamanho do Flamengo. Se existia alguma dúvida, eu tenho a impressão que só vai continuar com ela quem quiser. O Flamengo é o maior clube do Brasil e está se tornando cada vez mais o maior clube de futebol fora da Europa. O Flamengo consegue mais do que dobrar as cotas de patrocínio de equipes que têm torcidas grandes e expressivas, como Corinthians, São Paulo, Palmeiras e outros mais. Nada é por acaso. Repito, não é à toa que essa marca vai colocar o seu nome no manto sagrado rubro-negro, porque ele está cada vez mais valioso e cada vez mais com audiência. E a tendência, minha gente, é que isso aumente, porque o Flamengo está sendo muito bem administrado, explorando o potencial popular que tem, que cada vez aumenta mais, e vai continuar disputando títulos, com um faturamento que provavelmente vai se aproximar da casa de 2 bilhões de reais nessa temporada. É bem possível. E aí o Flamengo terá cada vez mais força e caixa, com receitas alternativas, não dependendo apenas de contratos de televisão, que para a maioria ainda é a sua maior fonte de renda. O Flamengo, que foi prejudicado na última negociação de contrato de televisão porque perdeu dinheiro, cerca de 100 milhões de reais por temporada, vai arrumando outros caminhos e explorando a sua força para ganhar cada vez mais dinheiro. Administração séria e que serve de exemplo. Desde 2013, quando começou a sua transformação, o Flamengo serve como modelo para que os outros sigam. Só não vê quem não quer ou é extremamente clubista. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Flamengo, nesse momento, fechando o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, tá aí a tabela do Brasileirão. O Flamengo, nesse momento, com 43 pontos na primeira colocação. O Palmeiras na segunda colocação com 39 e o Cruzeiro na terceira com 38, o Bahia na quarta colocação com 33, na quinta colocação Botafogo 29, na sexta o Mirassol com 29, na sétima o São Paulo com 28, na oitava colocação Fluminense com 27, também com 27 o Bragantino, na décima colocação o Ceará com 25, 11ª Atlético Mineiro 24, Internacional também 24, 13º o Grêmio com 23, 14º Corinthians 22, 15ª Santos 21, 16ª Vasco da Gama com 19, na zona do rebaixamento 17ª Vitória com 19, 18ª Juventude com 15, 19ª Fortaleza com 15 e na 20ª colocação Sport Recife com apenas 10 pontos. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, então, na liderança do Brasileirão. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E desse lado aqui, ó, tem mais vídeos para você aqui do canal. É só você clicar e acompanhar as últimas informações do Flamengo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.